Diz uma coisa pra mim, o que vem na tua mente quando tu vê essa imagem? Bom, tu provavelmente deve estar pensando que se trata de uma pilha de lixo, uma pilha de descarte, mas a realidade é bem diferente disso. Essa verdadeira montanha que vocês acabaram de ver se trata de nada mais, nada menos do que 4,5 toneladas de pâncreas de porcos. Tá, mas calma aí. Por que raios tu tá mostrando pra gente quase 5 toneladas de pâncreas de porco? Calma, tudo vai ficar mais claro daqui a pouco. Se eu te dissesse que cada um dos porcos que precisou morrer para formar essa pilha salvou incontáveis vidas, você acreditaria? Bom, eu imagino que tua resposta naturalmente seja um redondo não. Mas se você faz parte das 463 milhões de pessoas no mundo com diabetes, ou você conhece alguém que tem essa condição, saiba que esses animais foram fundamentais para melhorar ou a tua qualidade de vida ou a qualidade de vida dessas pessoas. E olha só, isso só foi possível porque no início do século passado a gente começou a utilizar a insulina diretamente do pâncreas de animais, batendo de frente com uma condição que antigamente não tinha tratamento. Na real, até tinha, mas consistia em consumir uma dieta com quase nenhum carboidrato. E, sendo bem sincero, eu não acho que isso seja muito legal. Mas olha só, nem tudo são flores. Por mais que essa insulina animal tenha sim revolucionado a medicina, ela tinha os seus deméritos. O primeiro deles era que, como é um corpo estranho sendo colocado para dentro da gente, algumas pessoas podiam ter reações imunes. Isso, naturalmente, não é muito legal. E não só isso. O custo de produção dessa insulina era extremamente alto, porque as suas diversas etapas envolviam um processo muito pouco eficiente. Mas me diz uma coisa, só pra tu ter noção, quanto tu acha que essas mesmas 4,5 toneladas produziam em cristais de insulina? Que é aquela insulina sequinha que a gente pode dissolver e transformar em medicamento depois para ser vendido. Se a gente tinha 4,5 toneladas antes, vamos botar uma margem aí baixa, vai, uns 600 quilos. Só que não, é pouco menos. Então, 50 quilos, o que dá uma eficiência de 1,1%. Bom, também não. A realidade é que dessa quantidade toda de animais, dessas 4,5 toneladas de pâncreas, a gente só conseguia 450 gramas de insulina seca. Então assim, a gente tem um processo com um custo operacional altíssimo e com uma eficiência muito baixa. Resultado disso você já deve imaginar, mas a insulina que a gente tinha disponível nas prateleiras das farmácias naquela época era extremamente cara e quem mais precisava geralmente não tinha acesso. Calma, muita calma. A história não acaba por aqui. Sempre que a gente teve que enfrentar um desafio desse tamanho, a gente se elevou ao nível e a gente correu atrás. E agora não ia ser diferente. Então, vem comigo que hoje vocês vão conhecer a história de como a gente revolucionou a medicina, a engenharia genética e melhorou a vida de muita gente. Rapaziadinha, seguinte, recadinho rápido antes da gente começar o vídeo. Sei que vocês estão ansiosos para ver o conteúdo legal que a gente preparou, mas olha só, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque senão você esquece depois, cara. E pô, se esquecer é sacanagem, vai perder o próximo vídeo. Não vai, né? Então olha só, não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever e curte aí, viu? Deixa um comentáriozinho também que a gente adora. Tá, beleza. Mas o que insulina tem de tão especial? Não era mais fácil só voltar a fazer dieta de carbo baixo? Pô, cara, ainda bem que tu perguntou e tal, mas eu não sei se eu gostaria de passar a minha vida inteira comendo só proteína e vegetal fibroso. Me diz aí, tu não gosta de um sonho, tu não gosta de, pô, uma pizza, um pãozinho, pô, recém saído do forno, irmão? Vamos ser sinceros, né, meu patrão? Mas olha só, falando sério, vamos falar um pouco da insulina? A insulina é uma proteína de duas subunidades que regula a entrada de glicose, a nossa principal fonte de energia, nas nossas células através dos receptores glúteo-4. E é preciso destacar também que a insulina no nosso corpo é produzida através de células especializadas chamadas ilhotas de Langerhans, que formam pequenos bolsões ou agrupamentos ali no pâncreas, de forma que esses agrupamentos, estando em contato com a nossa corrente sanguínea, vão secretar esse hormônio que vai ser distribuído por todo o nosso corpo. Ai, muita palavra difícil, traduz para o brasileiro. Seguinte, imagina a fechadura de uma porta. A chave é a insulina, a tranca é o receptor GLUT4, você é a glicose e naturalmente a sua casa é a célula. Para você entrar dentro da sua casa, você precisa encaixar a chave na tranca e liberar a sua entrada.
Beleza, até que faz sentido, mas então, sem insulina, sem energia? Basicamente, mas é um pouco mais complexo do que isso. Vários tecidos do nosso corpo precisam de glicose para funcionar, como o cérebro, os músculos para quem curte ficar no shape e outros órgãos. Pegando o primeiro como exemplo, só o tecido cerebral consome 150 gramas de glicose por dia. Só isso? Bom, se 2/3 da glicose hepática for só isso, sim, só isso. Mas enfim, vamos voltar para o ponto principal. Sem insulina, a glicose não chega onde precisa chegar, e sem glicose, os tecidos ficam fracos, no melhor dos casos, e alguns até podem perder a sua função, no pior dos casos. Resumindo, insulina é qualidade de vida. Tá, mas me explica, por que alguns diabéticos precisam usar? Seguinte, assim como outras proteínas, a insulina é produzida a partir do nosso material genético. Algumas vezes, entretanto, é possível que uma pessoa nasça sem uma produção adequada de insulina, por diversos fatores, seja alguma mutação nos genes responsáveis pela sua produção, ou uma modificação no maquinário traducional. Sim, traducional. Já já a gente fala mais sobre isso. Nesse caso, a gente repõe a insulina e a absorção de glicose da pessoa vai funcionar praticamente normal. Tá, essa parte eu entendi, mas, de novo, por que os porcos e bois? Simples. Como a insulina é comum a boa parte dos animais, principalmente dos mamíferos, que incluem nós, empresas como a Eli Lilly a isolavam diretamente da fonte, o pâncreas. Bom, tudo isso dentro de uma série complexa de processos que envolviam filtrar, purificar e secar o hormônio. O real problema de tudo isso é que, mesmo sendo um hormônio comum, a estrutura da insulina varia um pouco de animal para animal. Tamanha variação pode parecer pequena, mas é suficiente para que nosso sistema imune reconheça a insulina exógena, a insulina de fora do nosso corpo, como um corpo estranho e passe a reagir a ela. Mas, meu Deus, se ela dá reação na gente, por que liberaram isso? Calma, meu nobre. As reações adversas são sim importantes, mas não é todo mundo que desenvolve uma reação adversa a essa insulina, então a gente leva isso em conta quando vai fazer sua prescrição. E 2, reações adversas se manifestam em diferentes graus. Então tem gente que só vai ter febre e tem gente que vai precisar de fato de uma atenção médica. Inclusive tem gente que não vai manifestar esse fenômeno. Mas olha só, deixa eu te perguntar. Tu prefere morrer de inanição ou passar a vida inteira com uma dieta que você não gosta e que vai te trazer prejuízo, ou ter uma qualidade de vida melhor, mesmo com uma chance baixa de efeitos adversos que a gente consegue tratar? Acho que você tem razão. Beleza, nem só de insulina vive o homem. Bora falar de como a gente realmente revolucionou a vida de quem tem diabetes? A nossa história começa com essa criaturinha. Ela é popularmente conhecida como E. coli e é uma queridinha de muitos cientistas. Mas e daí? O que ela tem de tão especial? Plasmídio. O quê? Plasmídios. Tá, mas o que é isso? Plasmídios são sequências de DNA circular capazes de serem trocadas entre bactérias que codificam genes responsáveis pela resistência ao ambiente e pelas vias metabólicas primárias da bactéria. Tá. Traduz. Resumindo, imagina que você quer fazer um bolo, mas você não tem a receita. Seu amigo tem um livro de receitas que ele te empresta para você usar e fazer. Você e teu brother são bactérias. O bolo é uma proteína que confere resistência ao antibiótico, por exemplo. E o livro é um plasmídio. Beleza, até que faz sentido. Mas isso é importante porque. Seguinte, quando a gente desenvolveu a capacidade de montar sequências de DNA em laboratório, dois camaradinhas chamados Arthur Riggs e Keiichi Itakura perceberam que, se a gente insere um gene de interesse, que codifica naturalmente uma proteína de interesse, num plasmídio e inserir ele na E. coli, ela, em tese, vai expressar esse gene pra gente. Ah, beleza, entendi. Acho que entendi onde você quer chegar. Eu espero que sim. Mas vamos lá, resumo da ópera. Se a gente inserir os genes da insulina em um plasmídio e a gente inserir esse mesmo plasmídio em uma E. coli, a gente vai ter uma fonte muito mais eficiente de insulina e, de quebra, a gente vai ter uma insulina muito mais parecida à insulina humana, virtualmente igual em alguns casos, reduzindo absurdamente os riscos de reação. Tá, isso realmente foi uma sacada genial. E foi mesmo, mas tem alguns problemas sérios nesse processo. Lá vem você com mais problema. Resumidamente, as bactérias, por terem um maquinário traducional diferente dos humanos, não conseguem produzir a insulina finalizada, então a gente precisou buscar outras formas de finalizar essa molécula. E seguinte, quando a gente fala de maquinário traducional, a gente está falando de todas as ferramentas que esse organismo vai ter para poder transformar, primeiro, aquele gene em RNA mensageiro e depois traduzir esse RNA mensageiro em proteína.
como as bactérias são relativamente mais simples que o ser humano, as ferramentas que elas dispõem para fazer essa tradução não são tão refinadas quanto as nossas, de forma que a gente dispõe de uma gama muito maior de ferramentas para poder fazer esse processo, e dessa forma, modificar essa proteína antes dela estar finalizada. Mas não é só isso que a gente tem de problema. Quando a gente foi cultivar E. coli modificada em bioreatores, a concentração de insulina no caldo fermentativo não era tão alta assim. Então a gente teve que correr atrás de formas para otimizar esse bioprocesso. Mas calma, muita calma. Tudo isso que eu contei para vocês aconteceu no final do século passado. Desde então, a gente vivenciou muitos avanços tecnológicos, principalmente nessas áreas. Os caldos fermentativos, por exemplo, eles estão muito mais concentrados hoje em dia. E não só isso. A gente também começou a utilizar muito mais leveduras nesse processo produtivo. E por elas serem eucariotos, assim como a gente, elas têm um maquinário tradicional muito melhor adaptado para produzir aquela insulina finalizada que a gente precisa. Independente de todos os périplos e desafios que a gente enfrenta até hoje, a qualidade de vida de quem mais precisa dessa insulina melhorou de maneiras que fica até difícil a gente medir. Hoje em dia você consegue fazer um exame de glicose e aplicar insulina sem ter o medo de ter uma reação ou sem precisar se render a uma dieta com baixo carboidrato. O que eu preciso que tu saia daqui sabendo é que, diferente do que muitos vão querer dizer, a engenharia genética não é nossa inimiga, ela é nossa aliada. Além da insulina, uma série de outros produtos e fármacos são produzidos por essa tecnologia. Então antibióticos, vitaminas, complexos de nutrientes e outros produtos, como biodiesel, por exemplo, são produzidos com essa técnica. E olha só, essa técnica evoluiu tanto que agora outras indústrias também estão utilizando ela. Então, por exemplo, a biorremediação de sítios contaminados, como esgotos, solos e por aí vai, também pode ser feita utilizando um organismo geneticamente modificado que vai ser preparado especificamente para aquele ambiente. Imagina o quão eficiente é isso. Mas não é só isso. A indústria do biodiesel também se beneficia muito disso, uma vez que organismos geneticamente modificados podem ter sua produção de lipídios direcionada para aqueles materiais que essa indústria precisa especificamente. Então veja bem, é por conta de tudo isso, dessa verdadeira revolução tecnológica, que hoje em dia a gente não precisa mais matar aquela quantidade absurda de animais para fazer aqueles míseros 450 gramas de insulina ali dentro.